Olá, como você está? Está conseguindo acompanhar as videoaulas e as atividades enviadas pela sua escola? Nós continuaremos realizando as atividades escolares em casa por todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes. Você já sabe que pode contar com a ajuda de um familiar responsável e do professor ou professora da turma. E as unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades realizadas devem ser apresentadas ao professor ou professora da sala, sempre que solicitado. E lembre-se de guardar todo o material registrado para entregar assim que voltarmos à escola. Continue fazendo as atividades das videoaulas e também as atividades complementares enviadas pela sua unidade escolar. É importante que você tenha sempre em mãos o material EMAI e Ler e Escrever, o seu caderno e o seu estojo para realizar os registros, colocando a data em que a atividade foi realizada. Siga com a rotina que vocês estabeleceram aí em sua casa e, sempre que possível, realize a leitura de diferentes tipos de textos. Você também pode desenhar, dançar, cantar e brincar dentro de casa. As orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentados em roteiros e videoaulas diferentes para que facilite o seu entendimento. Além disso, as videoaulas são elaboradas para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia, assim poderá manter um bom ritmo de estudos. E se você estiver acompanhando pelo canal da TV Câmara, não será possível fazer pausas e retomar as partes específicas da videoaula para tirar suas dúvidas. Nestes casos, pedimos que entre em contato com os professores pelos canais disponibilizados pela sua escola ou pelo e-mail para fazerimcasa@se-pmmc.com.br. Vamos continuar com a nossa sequência didática Era uma vez um conto de fadas. Hoje vou ler para você a história da Rapunzel, que está na página 158 do livro e vai até a página 161. Os autores dessa história são os irmãos Grimm. Lembra-se deles? Nós conhecemos um pouco sobre a história desses autores no roteiro de estudos da semana 10. Agora vamos lá. Vamos começar a leitura. Você pode acompanhar a leitura com o seu livro. A história começa na página 158. Primeira atividade, atividade 2A. Leitura pelo professor de um conto tradicional. Páginas 158 a 161. Rapunzel, irmãos Grimm. Era uma vez um casal que havia muito tempo desejava ter um filho. Contudo, os anos se passavam e o seu sonho não se realizava. Até que um belo dia, a mulher percebeu que Deus ouvira suas preces. Ela ia ter uma criança. Por uma janelinha que havia na parte dos fundos da casa deles, era possível ver no quintal vizinho um magnífico jardim, cheio das mais lindas flores e das mais viçosas hortaliças. Mas em torno de tudo se erguia um muro altíssimo que ninguém se atrevia a escalar. Afinal, era a propriedade de uma feiticeira muito temida e poderosa. Um dia, espiando pela janelinha, a mulher se admirou ao ver um canteiro cheio dos mais belos pés de rabanete que jamais imaginara. As folhas eram tão verdes e fresquinhas que abriram o seu apetite e ela sentiu um enorme desejo de provar os rabanetes. A cada dia, seu desejo aumentava mais. Mas ela sabia que não havia jeito de conseguir o que queria e por isso foi ficando triste, abatida e com um aspecto doentio. Até que um dia o marido se assustou e perguntou: "O que está acontecendo contigo, querida?" "Ah", respondeu ela, "se não comer um rabanete do jardim da feiticeira, vou morrer logo, logo." O marido, que a amava muito, pensou: "Não posso deixar minha mulher morrer. Tenho que conseguir esses rabanetes, custe o que custar." Ao anoitecer,
ele encostou uma escada no muro, pulou para o quintal vizinho, arrancou apressadamente um punhado de rabanetes e levou para a mulher. Mais que depressa, ela preparou uma salada e comeu imediatamente, deliciada. Ela achou o sabor da salada tão bom, mas tão bom, que no dia seguinte, seu desejo de comer rabanetes ficou ainda mais forte. Para sossegá-la, o marido prometeu-lhe que iria buscar mais um pouco. Quando a noite chegou, pulou novamente o muro, mas mal pisou no chão do outro lado, levou um tremendo susto. De pé, diante dele, estava a feiticeira. Como se atreve a entrar no meu quintal como um ladrão para roubar meus rabanetes? Perguntou ela com os olhos chispando de raiva. Vai ver só o que te espera. Oh, tenha piedade, implorou o homem. Só fiz isso porque fui obrigado. Minha mulher viu seus rabanetes pela nossa janela e sentiu tanta vontade de comê-los, mas tanta vontade, que na certa morrerá se eu não levar alguns. A feiticeira se acalmou e disse: se é assim como diz, deixo você levar quantos rabanetes quiser, mas com uma condição: irá me dar a criança que sua mulher vai ter. Cuidarei dela como se fosse sua própria mãe e nada lhe faltará. O homem estava tão apavorado que concordou. Pouco tempo depois, o bebê nasceu. Era uma menina. A feiticeira surgiu no mesmo instante. Deu à criança o nome de Rapunzel e levou-a embora. Rapunzel cresceu e se tornou a mais linda criança sob o sol. Quando fez 12 anos, a feiticeira trancou-a no alto de uma torre, no meio de uma floresta. A torre não possuía nem escada, nem porta, apenas uma janelinha, no lugar mais alto. Quando a velha desejava entrar, ficava embaixo da janela e gritava: Rapunzel, Rapunzel, joga abaixo tuas tranças. Rapunzel tinha magníficos cabelos compridos, finos como fios de ouro. Quando ouvia o chamado da velha, abria a janela, desenrolava as tranças e jogava-as para fora. As tranças caíam 20 metros abaixo e por elas a feiticeira subia. Alguns anos depois, o filho do rei estava cavalgando pela floresta e passou perto da torre. Ouviu um canto tão bonito que parou, encantado. Rapunzel, para espantar a solidão, cantava para si mesma com sua doce voz. Imediatamente, o príncipe quis subir. Procurou uma porta por toda parte, mas não encontrou. Inconformado, voltou para casa. Mas o maravilhoso canto tocara seu coração de tal maneira que ele começou a ir para a floresta todos os dias, querendo ouvi-lo outra vez. Em uma dessas vezes, o príncipe estava descansando atrás de uma árvore e viu a feiticeira aproximar-se da torre e gritar: Rapunzel, Rapunzel, joga abaixo tuas tranças. E viu quando a feiticeira subiu pelas tranças. É essa a escada pela qual se sobe, pensou o príncipe, pois eu vou tentar a sorte. No dia seguinte, quando escureceu, ele se aproximou da torre e bem embaixo da janelinha gritou: Rapunzel, Rapunzel, joga abaixo tuas tranças. As tranças caíram pela janela abaixo e ele subiu. Rapunzel ficou muito assustada ao vê-lo entrar, pois jamais tinha visto um homem. Mas o príncipe falou-lhe com muita doçura e contou como seu coração ficara transtornado desde que a ouvira cantar, explicando que não teria sossego enquanto não a conhecesse. Rapunzel foi se acalmando e quando o príncipe lhe perguntou se o aceitava como marido, reparou que ele era jovem e belo e pensou: ele é 1000 vezes preferível à velha senhora. E pondo a mão dela sobre a dele, respondeu:
Sim, eu quero ir com você, mas não sei como descer. Sempre que vier me ver, traga uma meada de seda. Com ela vou trançar uma escada e quando ficar pronta, eu desço e você me leva no seu cavalo. Combinaram que ele sempre viria ao cair da noite, porque a velha costumava vir durante o dia. Assim foi, e a feiticeira de nada desconfiava, até que um dia Rapunzel, sem querer, perguntou a ela: Diga-me, senhora, como é que lhe custa tanto subir, enquanto o jovem filho do rei chega aqui num instantinho? Ah, menina ruim! Gritou a feiticeira. Pensei que tinha isolado você do mundo e você me engana? Na sua fúria, agarrou Rapunzel pelos cabelos e esbofeteou-a. Depois, com a outra mão, pegou uma tesoura e, tec-tec, cortou as belas tranças, largando-as no chão. Não contente, a malvada levou a pobre menina para um deserto e abandonou-a ali, para que sofresse e passasse todo tipo de privação. Na tarde do mesmo dia em que Rapunzel foi expulsa, a feiticeira prendeu as longas tranças num gancho da janela e ficou esperando. Quando o príncipe veio e chamou: Rapunzel, Rapunzel, joga abaixo tuas tranças. Ela deixou as tranças caírem para fora e ficou esperando. Ao entrar, o pobre rapaz não encontrou sua querida Rapunzel, mas sim a terrível feiticeira. Com um olhar chamejante de ódio, ela gritou zombenteira: Ah, você veio buscar sua amada? Pois a linda vizinha não está mais no ninho, nem canta mais. O gato apanhou-a, levou-a e agora vai arranhar os seus olhos. Nunca mais você verá Rapunzel. Ela está perdida para você. Ao ouvir isso, o príncipe ficou fora de si e, em seu desespero, atirou-se pela janela. O jovem não morreu, mas caiu sobre espinhos que furaram seus olhos e ele ficou cego. Desesperado, ficou perambulando pela floresta, alimentando-se apenas de frutos e raízes, sem fazer outra coisa que se lamentar e chorar a perda da esposa tão querida. Passaram-se os anos. Um dia, por acaso, o príncipe chegou ao deserto, no qual Rapunzel vivia, na maior tristeza, com seus filhos gêmeos, um menino e uma menina que havia nascido ali. Ouvindo uma voz que lhe pareceu familiar, o príncipe caminhou na direção de Rapunzel. Assim que chegou perto, ela logo o reconheceu e se atirou em seus braços a chorar. Duas das lágrimas da moça caíram nos olhos dele e, no mesmo instante, o príncipe recuperou a visão e ficou enxergando tão bem quanto antes. Então, levou Rapunzel e as crianças para o seu reino, onde foram recebidos com grande alegria. Ali viveram muito felizes. Nossa, que sufoco essa história, não é mesmo? A feiticeira foi malvada demais. Ainda bem que Rapunzel conseguiu encontrar o príncipe e ajudá-lo. Se você quiser conhecer um desenho animado dessa história, eu deixarei o link aqui na descrição. Esse link é do canal do YouTube Histórias de Ninar, que tem desenhos de muitos contos de fadas. Se você quiser, poderá assistir sempre depois das nossas leituras. Segunda atividade, conversando sobre o conto Rapunzel dos Irmãos Grimm. Nessa atividade, vamos conversar sobre o conto da Rapunzel e pensar sobre algumas questões juntos. Você já tinha ouvido a história da Rapunzel? Quem te contou? Ou você assistiu o filme Enrolados ou outro desenho que contava essa história? Vamos lembrar juntos quais são os personagens deste conto? Os personagens da versão que eu contei. Eu vou dar um tempinho para você se lembrar. Será que você se lembrou de todos? Vamos conferir? Rapunzel.
Rapunzel é a personagem principal da história. O personagem principal ou os personagens principais são os mais importantes da história. É em torno deles que toda a história acontece. Às vezes, o personagem principal é um herói. Pai e mãe da Rapunzel. O pai e a mãe da Rapunzel são personagens que aparecem em uma parte da história. Estes personagens, que têm pouca participação na história, são chamados de personagens secundários. Nesta versão que eu contei, outro personagem secundário, mas que tem um papel muito importante na história, é o príncipe. E por último, temos a feiticeira. A feiticeira é a vilã da nossa história. Então, relembrando, os personagens deste conto são Rapunzel, pai e mãe da Rapunzel, o príncipe e a feiticeira. Agora, vamos pensar em mais uma coisinha? Você já percebeu como os contos começam? Todos os contos começam da mesma forma. Pense um pouquinho nos contos que você já ouviu. Lembra como eles começavam? Quais as palavras os autores utilizavam no começo? Lembrou? Os contos normalmente começam com "era uma vez" ou "há muito tempo atrás". Essa é a característica muito importante dos contos, o seu início. Ou seja, quais as palavras que os autores utilizam para começar um conto e que sempre que nós vamos escrever um conto precisamos utilizar. Uma outra característica muito marcante dos contos é a finalização da história, que normalmente é um final feliz, que pode terminar com a frase "e viveram felizes para sempre". Terceira atividade, atividade 2B, análise de trecho de um conto. Página 161, registro no caderno. Na aula anterior, nós começamos a estudar sobre as palavras que os autores utilizam para descrever os personagens e os ambientes. Vamos fazer mais uma atividade para entendermos bem como descrevemos os ambientes e os personagens. Agora eu vou reler um trecho do conto para você perceber como os autores descrevem o Jardim da Feiticeira. Por uma janelinha que havia na parte dos fundos da casa dele, era possível ver no quintal do vizinho um magnífico jardim, cheio das mais lindas flores e das mais viçosas hortaliças. Você conseguiu perceber quais palavras os autores utilizaram para descrever o jardim? Quais as palavras utilizaram para que a gente entendesse bem direitinho como era o Jardim da Feiticeira? Eu vou ler novamente. Por uma janelinha que havia na parte dos fundos da casa dele, era possível ver no quintal do vizinho um magnífico jardim cheio das mais lindas flores e das mais viçosas hortaliças. Por uma janelinha que havia na parte dos fundos da casa dele, era possível ver no quintal do vizinho um magnífico jardim cheio das mais lindas flores e das mais viçosas hortaliças. Conseguiu perceber as palavras que caracterizam o Jardim da Feiticeira? A gente conseguiu imaginar direitinho como era esse jardim? Ele era magnífico, cheio das mais lindas flores e das mais viçosas hortaliças. Essas foram as palavras que os autores escolheram para descrever esse jardim. Agora é a sua vez de descobrir sozinho quais as palavras os autores utilizaram para descrever a torre que morava Rapunzel. Eu vou ler para você um trecho do conto que fala como era a torre. Você vai ouvir com bastante atenção e anotar no seu caderno. Características da torre da Rapunzel. E logo abaixo escrever as características. Vamos lá? Ouça com atenção. A torre não possuía nem escadas, nem porta, apenas uma janelinha no lugar mais alto. Conseguiu perceber como era a torre?
Quais as palavras os autores utilizaram para descrever a torre? Escreva no seu caderno. Agora que você já escreveu em seu caderno, vamos conferir juntos quais as características da torre da Rapunzel. Não possuía escadas, não possuía portas, tinha uma janelinha. Se você escreveu essas 3 características, muito bem, você acertou. Se esqueceu de alguma, pode ajustar agora. Eu vou ler um outro trecho para você. Dessa vez, você irá descobrir as características dos cabelos da Rapunzel, ou seja, quais as palavras que os autores utilizaram para que a gente imaginasse direitinho como era o cabelo. Preste bem atenção, pois você escreverá em seu caderno. Características do cabelo da Rapunzel. Rapunzel tinha magníficos cabelos compridos, finos como fios de ouro. Conseguiu perceber como era o cabelo da Rapunzel? Quais as palavras os autores utilizaram para descrever o cabelo? Vamos conferir juntos? Os cabelos da Rapunzel eram magníficos, compridos e finos como fios de ouro. A cada semana que passa, aprendemos o quanto a nossa língua portuguesa é incrível. Escolhendo bem as palavras, podemos descrever personagens e ambientes nas histórias. Quarta atividade, atividade complementar, recontando o conto da Rapunzel. Vou lançar para você um desafio. Escolha alguém da sua família para recontar o conto da Rapunzel. Você precisa usar bem a cabeça para não esquecer nenhuma parte importante do conto. Conte com calma e lembre-se de todos os personagens e tudo o que aconteceu com eles durante a história. Lembre-se do que nós já conversamos. Todos os contos começam com... Isso, muito bem! Era uma vez. Comece contando a história dessa forma, combinado? E quando terminar, pergunte se o seu familiar gostou da história, se ele achou a feiticeira muito malvada e se ele ficou feliz com o final da história. Muito bom! Agora você também é um contador de histórias. Parabéns! Quinta atividade, atividade complementar, ilustrando o conto, no caderno. Nós já aprendemos na aula passada que as ilustrações dão vida para a história. Mas nessa atividade nós faremos algo um pouco diferente. Nós vamos desenhar os ambientes ou os lugares e os personagens, conforme as características que eu falar para você. Já conversamos o quanto as palavras que escolhemos ajudam as pessoas a imaginar como são os lugares, os ambientes e personagens das histórias, não é mesmo? Então, você terá que estar atento às características e caprichar nos detalhes que eu vou te dar para fazer os seus desenhos, as suas ilustrações. Assim como na aula passada, você poderá fazer as suas ilustrações em uma folha de papel sulfite e depois colar em seu caderno ou desenhar diretamente em seu caderno. Todo mundo preparado? Lá vai! Você terá que desenhar a princesa Rapunzel. Ela é uma garota alta, com cabelos muito compridos e loiros e tem os olhos verdes. Entendeu bem como será essa Rapunzel? Agora você desenhará a feiticeira. Ela era uma jovem senhora, com cabelos pretos compridos e cacheados. Usava sempre vestidos vermelhos. Caprichem! E por último, você desenhará a torre da Rapunzel. Fique atento na descrição para não perder nenhum detalhe. A torre era muito alta, construída com tijolinhos. Tinha uma janela de madeira e um telhado cinza. Não tinha portas nem escadas e era rodeada de flores com espinhos. Agora, mãos à obra. Comece suas ilustrações. Se quiser, pode fazer dessa atividade um jogo para brincar com seus familiares. Cada um descreve personagens ou locais e ambientes e o outro tem que desenhar.
Quem lembrar de mais detalhes e desenhar mais caprichado ganha pontos. Aposto que vai ser divertido. Chegamos ao fim das atividades dessa semana. Guarde o seu material com bastante cuidado. Lembre-se, sempre que tiver alguma dúvida, peça para um adulto entrar em contato com os professores de plantão pelos canais de comunicação disponibilizados pela escola ou envie um e-mail para fazeremcasa@se-pmmc.com.br. Você já sabe que as nossas videoaulas também estão disponíveis na TV Câmara, no canal aberto 3.2. Mas se perder alguma videoaula, não se preocupe, pois também continuarão disponíveis na página do Facebook ou pelo canal do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes. Dessa forma, você pode assistir a videoaula quantas vezes quiser e achar necessário. Tire fotos das suas atividades e poste nas redes sociais. Nós gostaríamos muito de acompanhar a realização delas. Muito obrigada e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com o seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender o inglês junto comigo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Você também acessa com o seu RA e a data de nascimento.